Bom dia, tudo bem com você? Que bom estarmos aqui juntos nessa manhã. Eu estou muito animado por tantas coisas que Deus tem feito. E é verdade que a gente vai melhorando à medida que a gente recebe esse amor vindo da parte de Deus. Amém? Diga comigo assim, o amor é uma pessoa. O amor não é um sentimento, é uma pessoa. Faz sentido para você? Graças a Deus. Vamos à palavra de Deus. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Eu já até preguei sobre esse texto esse ano, naquela série de mensagens, presença, propósito, provisão. Presença, propósito, provisão. Então tem uma mensagem sobre esse texto, mas a palavra de Deus é tão maravilhosa, ela é tão criativa, ela fala tanto conosco. E tão importante quanto a palavra é a mensagem da palavra, amém? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo sentir. A fé vem pelo ouvir. Ouvirá? Não. Ouvirá? Ouvirá? Não é a palavra. Ouvirá? Ouvirá? Mensagem. Vamos dizer, a fé vem pelo ouvir. Ouvirá? Mensagem. E a mensagem é pela palavra. Amém? Já pegou essa ideia? Sabe, a palavra quando é transformada em mensagem, ela vai nutrir o seu coração de fé. E essa fé, sem obras, ela é morta. A fé que o Senhor Jesus está te dando é para potencializar as obras do coração de Deus, amém? Através da sua vida. Lucas, capítulo 10, Jesus está ali conversando e depois ele entra numa parábola. Começa numa história, depois finaliza numa parábola, porque é a forma que Jesus decidiu ensinar. Vamos lá, certa ocasião, um perito da lei, um religioso, não é, no sentido negativo da palavra. Um perito da lei levantou-se para colocar Jesus à prova. Veja, ele era um religioso, mas estava colocando o amor à prova, a vida à prova, o caminho à prova, Jesus à prova. E ele lhe perguntou: mestre, o que devo ou o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus agora responde: o que está escrito na lei? Você não é perito? Você não é o cara da lei? Você não sabe tudo? O que está escrito lá? É só você olhar para dentro dela. E ele então respondeu a Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e com todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. Ele está falando, olha, ame o Senhor seu Deus de forma completa, né, de corpo, alma e espírito. Essa força é vigor. Vigor é expressado no corpo. Uma pessoa sem vigor é uma pessoa que ela tem um semblante de fraqueza, né? Vigor, diga comigo, vigor. Sabe, ele está dizendo, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e o seu entendimento. E ele diz, mas tem mais, ame o próximo como a si mesmo. E Jesus falou assim, é verdade, você respondeu corretamente. Na verdade, esse religioso, eu já falei sobre isso aqui, nessa série, ele está respondendo Jesus, não com a sua resposta própria, mas com a resposta do próprio Cristo. Porque Jesus tinha resumido os 10 mandamentos em 2. Jesus está dizendo, olha, os 10 mandamentos agora na nova aliança, eles podem ser resumidos em 2. Porque a partir desses 2, você vai cumprir todo o mandamento. A partir desses 2, tudo na sua vida pode melhorar. A partir desses 2, você vai obedecer a Deus. A partir desses 2, você não vai matar, não vai roubar, não vai cobiçar a mulher do próximo, não vai adulterar. A partir desses 2, a sua vida vai ser cada dia mais parecida com o que Deus tem para você. Amém? Está aí?
Então aqui, claramente, ele tá repetindo as palavras do próprio Jesus. Ele já acompanhava Jesus. Ele já sabia que Jesus, ele estava ministrando sobre isso. O problema é que ele ainda não tinha o principal. Ele ainda não tinha a vida eterna. Ele ainda não tinha a salvação. Ele ainda era apenas um religioso. E ele não era ainda, no contexto aqui da Escritura, alguém convictamente salvo em Jesus. Se você ainda não tem convicção da sua vida eterna com Jesus, porque essa vida dura 70, 80, 90, 100 anos, mas nós sabemos que essa vida é passageira. A vida que vai ser mais importante para nós, mais do que essa, ainda que essa seja importante, mas a vida mais importante do que essa, é quando nós vamos ter aquele encontro com Deus no grande dia, e nós estaremos agora com Ele na eternidade. Na verdade, a nossa eternidade já começou, mas é aquela vida após essa vida, sabe? E a Bíblia é clara nisso, porque depois do dia da nossa morte, ou nós vamos estar com Deus, ou não estaremos com Ele. Ou seremos separados de Deus, ou seremos juntados a Deus. Mas voltando aqui à palavra, sabe, aqui nessa parábola que eu quero continuar a leitura com você, aqui tem algumas verdades sobre essa pessoa que é o amor de verdade, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o próprio amor, você vai ver isso. E a conversa com Jesus continua, vamos continuar aí? Versículo 29 diz assim: mas ele, querendo justificar-se, então pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Agora ele começa a aprofundar naquilo que Jesus tinha resumido. Olha, ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. Agora ele pergunta assim: mas quem é meu próximo? Meu próximo é o meu familiar, é minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu cunhado, minha cunhada, até minha sogra. Sogra é parente depois que casa, né? É ou não é? Para mim é uma vantagem, para você eu não sei. Mas mesmo elogiando ela, tá difícil arrancar uma lasanha dela, viu, gente? Bom, falei. Ela não ouviu não. Mas vamos lá. Ele está dizendo: quem é o meu próximo? Meu próximo é só o familiar? Meu próximo é só meu melhor amigo? E agora Jesus está respondendo para ele com uma parábola. Jesus está dizendo: olha, um homem descia de Jerusalém. Ele estava vindo das suas atividades espirituais. Ele estava vindo das suas atividades religiosas. E ele está indo para Jericó. Eu já ministrei bastante sobre essa ideia. Mas, de repente, esse homem cai na mão de assaltantes. E eles tiraram as roupas, espancaram ele. Ou seja, deixaram ele nu. Fizeram ele sofrer fisicamente. E deixaram ele ali no chão quase morto. Está acompanhando comigo? Acompanhe as escrituras. É muito importante para o seu entendimento. A mensagem é a partir da palavra. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, um líder religioso. E ele viu o homem e não aproximou. Pelo contrário, ele passou para o outro lado. Assim também veio um levita. Era um servo, entre aspas, envolvido religiosamente. Mas quando chegou ao lugar e viu aquele homem necessitado, ele passa para o outro lado também. Mas um samaritano estava viajando ali, chegou aonde se encontrava o homem. Quando o viu nu, teve misericórdia dele, aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramou nelas vinho e óleo, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E ainda mais, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, vou te pagar todas as despesas que tiver. Qual desses 3, Jesus pergunta agora para aquele perito da lei, qual desses 3, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí ele respondeu corretamente: aquele que teve misericórdia dele. Aquele que teve misericórdia dele. Amém? Coloque as mãos sobre o seu coração. Pai, obrigado porque a tua palavra é viva, é eficaz. Obrigado, Pai, porque a mensagem que vem da tua palavra vai elevar o nível da nossa fé agora. Pai, por favor, nós já pedimos que essa pessoa maravilhosa que é o Senhor habite em nossos corações. Habite no nosso andar, no nosso caminhar. Habite no nosso levantar, no nosso dormir. Habite de dia, de noite. Habite nas nossas mesas, nas nossas bocas, naquilo que a gente fala.
habite, Senhor, naquilo que a gente faz. Nós pedimos, Pai, que o Senhor, que é o amor em pessoa, possa habitar em cada coração aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Sabe de uma coisa? Jesus está falando, ame a si mesmo, e então ame o próximo. Esse é um grande desafio para muitos de nós. Porque se a gente não souber e não aprender a nos amar, a gente não ama o outro. Só que existem excessos em me amar demais ou me amar de menos. Se eu me amar fora da dose, para mais ou para menos, eu estou errado. Mas existe uma dose de amor nas nossas vidas que pode ser imitada, amém? Romanos 12, 3, eu estou introduzindo para você, diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém pode se achar bom, ninguém pode se achar melhor do que todo mundo, ou melhor do que muitos. Aqui ele está falando, não pode ter um conceito elevado, mas também, né, ele fala, mas pelo contrário, tem que ter um conceito equilibrado. Ele não fala assim, você tem que ter um conceito pequeno de você. Então não é nem um conceito muito alto e nem um conceito baixo. Quantas pessoas têm um complexo de inferioridade que as impede de conseguir amar o outro? Uma pessoa que tem um complexo de inferioridade, e às vezes tem gente que tem isso em muitas áreas, e tem pessoas que têm isso numa determinada área. Mas quando há um complexo de inferioridade, nós precisamos olhar para Cristo e buscar cura. Nós precisamos olhar para Jesus e falar, Jesus, cura essa área da minha vida. Eu não sou inferior a Ele. Eu não sou inferior se ele tem mais dinheiro do que eu. Eu não sou inferior se ele tem mais escolaridade do que eu. Eu não sou inferior se o outro aparentemente pode ser mais bonito do que eu. Eu não sou inferior por nada, porque o Senhor me ama como ama Ele. O Senhor me ama como Ele também ama aquela pessoa, amém? E a gente começa a caminhar com Jesus e a gente começa a equilibrar quem nós somos. Nós começamos a ter esse equilíbrio de quem nós somos. Porque esse equilíbrio é o que Deus quer. Por quê? Porque quando nós aprendemos a nos amar, nós vamos amar outros. E ele fala assim, ó, cada um tem que ter um conceito equilibrado de si mesmo, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Mas é interessante, porque se nós não aprendermos a ter um relacionamento saudável conosco mesmo, se você não aprende a ter um relacionamento saudável com você mesmo, provavelmente você vai ter dificuldade de se relacionar com outras pessoas, ou com uma boa parte das outras pessoas. Por quê? Porque você não pode não conseguir dar aquilo que você não enxerga que você tem. Tem gente que fala assim, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Mas na verdade não é aquilo que você não tem, é aquilo que você ainda não enxergou que você tem. Amém? Sabe, a gente não consegue. Se você não tiver revelação da graça de Deus na sua vida, você não consegue ter graça na vida das pessoas. Se você não consegue ter revelação do amor que você recebeu quando você recebeu Jesus, você não consegue amar outra pessoa. Então não é só sobre o que você não tem. Aliás, não é sobre o que você não tem, é sobre o que você ainda não viu que você tem. Sabe, se você não sabe receber misericórdia de alguém, pode ser que você ainda não vai conseguir dar misericórdia. Se você não sabe receber afeto, você não vai conseguir dar afeto. Por isso que uma pessoa, por exemplo, quando não teve afeto do seu pai, ou às vezes da sua mãe, que é mais raro, mas se você não teve afeto do seu pai, pode ser que você tenha dificuldade de dar afeto. Por quê? Porque você não recebeu. Então você precisa olhar para Jesus, entender o Pai, para Deus, entender o Pai que você tem, e Deus vai te dar essa graça para você conseguir, mesmo não tendo recebido esse afeto na sua vida, você consegue ser transformado no seu coração, na sua mente, e agora você consegue ser uma pessoa afetuosa, carinhosa, amém? Está entendendo? Então se há esse complexo de inferioridade, certamente há dificuldade em se relacionar. O último exemplo, se você não conseguir se perdoar de algo, ou tomar posse do perdão de Deus na sua vida, porque Ele já te perdoou, sabe, se você não conseguir tomar posse, receber o perdão de algo que você fez na sua vida, é óbvio que você não faz mais, mas você vai ter dificuldade também de perdoar outras pessoas. Por isso que o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, Ele diz, olha, por favor, Ele tá dizendo, você tem que orar nesse nível, e para você orar no nível de Deus, para você orar do jeito que o Pai quer, você tem que aprender a perdoar, porque a própria oração do Pai Nosso diz, assim como nós perdoamos aos nossos
devedores. Tem uma outra versão que fala, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as minhas ofensas, perdoe as minhas dívidas, perdoe-me porque eu estou aprendendo a perdoar os meus ofensores, amém? Então, é muito importante você entender um pouco sobre isso. Mas eu quero falar, na verdade, hoje, sobre esse amor de verdade. Como é o amor de verdade? Sabe, todos podem ter um relacionamento com o Deus do amor, receber esse amor. Sabe, todos têm acesso a Jesus, se você decidir, se você quiser. Agora, sabe de uma coisa? Nós precisamos entender algumas coisas sobre esse amor de verdade. Esse amor de verdade é mais do que um sentimento, muito mais, aliás, talvez nem seja um sentimento. Talvez passe por um sentimento em algum momento, mas não seja um sentimento. Sabe, nós precisamos olhar para as Escrituras e começar a perceber mais sobre esse amor de verdade. Porque às vezes a gente para e pensa em tantas coisas sobre o amor. Às vezes nós sentimos ou não sentimos. Às vezes a gente, como fala, a gente teologiza o amor no aspecto só do estudo de Deus. Às vezes a gente define o amor nas nossas palavras, e isso pode ser bom, mas deixa eu te explicar uma coisa. Nós precisamos olhar para essa parábola e ver que Jesus está ensinando sobre o verdadeiro amor. E o que é o verdadeiro amor? Eu quero falar um pouco para você a partir dessa palavra. Primeira coisa, o verdadeiro amor é, faça isso. O verdadeiro amor é, faça isso. O verdadeiro amor não pode ser só, pense isso. O verdadeiro amor não é só uma rápida experiência. Experimente isso aqui. Não, o verdadeiro amor é, faça isso. Diga comigo, faça isso. Esse homem, ele estava diante da resposta que era Jesus, o verdadeiro amor. Mas mesmo assim, Jesus está explicando para ele. Jesus está falando para ele, porque a pergunta dele para Jesus, a pergunta profunda dele para Jesus, a primeira foi, como herdar a eternidade? Mas a segunda, que foi a que Jesus criou a parábola para explicar para ele, era, como que eu vou amar? Ele está dizendo, quem é o meu próximo? Ele está dizendo, eu quero aprender a amar, mas antes de aprender a amar, eu tenho que saber quem eu vou amar. Ele está querendo dizer, olha, eu quero saber sobre esse amor, porque se isso tem a ver com a vida eterna, eu quero viver. Esse homem provavelmente não era mau, mas ele estava alcançando aquilo que Jesus estava dando para ele, que era a vida eterna. Ele estava querendo entender sobre isso. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova, e ele lhe perguntou. Ele está fazendo uma pergunta tão legítima, mas Jesus está respondendo, o amor é, faça isso. Amor, queridos, é uma decisão de como falar com as pessoas. Amor é uma decisão de como agir com as pessoas. Amor é uma decisão de como praticar o que a gente aprende. Então, amar alguém não é sobre como eu e você nos sentimos em relação à pessoa. E isso é muito difícil, porque isso é contrário às teorias humanas. Isso é contrário à sabedoria humana. Por quê? Porque o amor de Jesus não é raso, ele é muito profundo. O amor de Jesus não é pequeno, ele é muito grande. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que experimentar a profundidade, a largura, o poder, o tamanho desse amor. O amor de Jesus não é um amor só que fez uma coisinha por mim, por você, que deu um presente, que deu um sorriso, que deu um abraço. Não, o amor de Jesus é o amor que o Pai decidiu dar o seu único filho, para que eu e você não morrêssemos eternamente, mas para que recebêssemos a vida eterna. Todos estão entendendo? É até difícil de entender. Por isso que Jesus está tentando ensinar para um homem raso um amor profundo. Por isso que a sociedade no geral, ela tem uma visão rasa sobre o amor. Uma visão de sentimento é uma visão rasa. Mas amar uma pessoa não é necessariamente, óbvio, também concordar com o seu comportamento. Eu posso amar uma pessoa e amar de verdade sem concordar com o comportamento dela. Jesus, ele está certamente sempre explicando isso nas Escrituras, mas aqui ele está dando uma aula de amor para nós, dizendo, o amor é, faça isso. O amor não é o que você estuda, perito da lei. O amor não é só o que você pensa. O amor é o que você faz. Tinha dois caras na história que pensavam sobre o amor, mas só um agiu com o amor.
Amor é faça isso, amor é atitude. Não é fingir que não vê uma pessoa que não conhece Jesus e deixá-la continuando nesse caminho de não conhecer Jesus. Porque aqui Jesus utiliza um homem nu e um homem marcado pelo sofrimento físico. Mas é óbvio que Jesus estava falando de algo muito maior. Jesus não estava falando de algo físico, Jesus estava falando de algo espiritual. Ele estava falando com o perito da lei sobre a eternidade, sobre aquilo que é mais importante. Então Jesus utiliza aquele homem, que na verdade para nós, pode ser qualquer pessoa que tenha necessidade daquilo que é mais importante, que é a salvação em Cristo Jesus. Mais importante do que qualquer coisa, porque é a partir da salvação que nós vamos ter todas as coisas. É a partir dela. Faz sentido para você ou não? Então amar uma pessoa, voltando aqui a essa ideia, não é fingir que não vê a pessoa, fingir que não vê um estilo de vida e nunca tentar ajudar, fingir que a pessoa, saber que a pessoa está indo, não é? Está num caminho contrário da eternidade com Jesus e não se importar. Não, Jesus está falando, você tem que se importar. O amor não é você viver uma religião dentro de uma bolha e esquecer que as pessoas precisam de Jesus. Aqueles dois religiosos, eles estavam vivendo dentro de uma bolha. Não importava para eles o que estava acontecendo lá fora. Não importava para eles se as pessoas lá de fora estavam precisando de uma ajuda, precisando de um salvador, precisando de alguém que tirasse ela daquele caminho da morte. A Bíblia diz que esse homem estava no caminho da morte, porque a Bíblia diz que ele estava quase morto. Sabe, as pessoas que não conhecem a Jesus ainda, meus amigos e irmãos aqui nessa manhã, com muito carinho, mas se alguém não conhece Jesus ainda, está quase morto. Está quase morto. Porque depois da morte nós não podemos mais mudar a nossa eternidade. Nós só mudamos a nossa eternidade nessa vida. A gente só tem a chance aqui. Então qualquer pessoa que ainda não tem uma experiência verdadeira com Jesus, ela precisa de bons samaritanos que façam algo. Que façam algo. Amém? Está comigo aí? Então, você pode amar uma pessoa, por exemplo, sem falar mal dela por aí. Isso é muito bom. Mas o desafio não é só isso. Não é só esse. O desafio não é só não falar mal das pessoas que você decidiu amar. Nós podemos fazer algo mais. Eu estou falando isso porque outro dia uma pessoa falou assim, pastor, eu já tive uma revelação que eu não posso ficar falando mal das pessoas, eu preciso amá-las na prática. E é verdade. É verdade. Portanto, amar a Jesus e conhecer o amor de verdade, nos implica, gente, em decidir amar as pessoas de todos os tipos. Todos os tipos de pessoas. Diferentes de mim, diferentes de você. E eu não estou falando sobre religião diferente, estou falando sobre qualquer diferença. Nós não temos o direito de selecionar quem amamos. Porque se Jesus tivesse feito isso, muitos de nós nesse auditório não teríamos sido salvos. Se Jesus tivesse selecionado quem Ele amou, se Deus tivesse selecionado por quem Jesus morreria, muitos de nós, talvez todos aqui, não teríamos sido salvos pela cruz. A cruz não seleciona. A cruz, ela vai de baixo a cima, ela vai de um lado a outro, porque ela não seleciona. O braço de Jesus não é cruzado, os dedos de Jesus não é apontado, mas os braços de Jesus estão abertos para toda a humanidade. Isso nos implica amar as pessoas que nós temos que amar porque Deus ama. Isso nos implica ter essa convicção do amor de Deus. E aí alguém pode perguntar, mas como que eu vou amar? Eu quero dizer, nós precisamos aprender, e nós temos aprendido, a amar as pessoas, porque Jesus nos amou. Por que você ama assim? Eu te amo, meu irmão, meu amigo, eu te amo, porque Jesus me amou primeiro, porque eu já fui amado, porque eu amo a Jesus, louvado seja Deus por isso. Sabe, quantas pessoas estão precisando da nossa ajuda? Quantas pessoas estão precisando do meu, do seu? Faça isso. O que salvou aquele que estava a ponto da morte não foi o pensamento religioso. O que salvou aquele que estava a ponto da morte
não foi a experiência religiosa. O que salvou aquele que estava quase morrendo também não foi a salvação de quem já era salvo. Ser salvo não salva ninguém. Se alguém tivesse pensado assim, eu sou salvo, e não tivesse levado para você o que você recebeu, talvez você não estaria aqui. Quantos estão entendendo? Sabe, porque aquele sacerdote, ele passa ali, ele pensa assim, não, a salvação é para mim. Ele provavelmente rejeitou, até porque ele é um samaritano. Até porque ele é dessa religião, da outra religião, até porque ele é explorador nessa área, explorador naquela área, até porque ele é uma pessoa que já fez tanta coisa errada, até, sabe, ele certamente diagnosticou errado. Mas o amor de verdade é, faça isso. Jesus está falando, olha, você quer saber sobre o amor de verdade? Então olhe para o bom samaritano. Porque todos os outros pensaram alguma coisa, mas nenhum fez nada. E o bom samaritano pensou pouco e fez muito. Amém? Pensou pouco e fez muito. Sabe, queridos, algumas coisas que Jesus nos ensina nas Escrituras não são fáceis. Uma delas é essa: ame ao próximo como a ti mesmo. Mateus 5,44 diz sobre esse tipo de amor. E ele fala assim, olha, vocês precisam orar pelos seus inimigos e amar os que vos perseguem. Olha só o que diz aí. Amem os seus e orem pelo que? Está fácil isso? Fácil para você aí? Tem alguém que acha isso fácil? Eu não acho isso fácil. Eu acho que ninguém acha isso fácil. Mas algumas coisas que Jesus nos diz, nos trazem isso. Nos traz esse desafio. Portanto, vamos começar, gente, a fazer mais as coisas difíceis que Deus nos pede, amém? Jesus que está nos pedindo. Então não é sobre o que eu sinto de fazer, não é sobre quem eu sinto de amar, mas é sobre o que Jesus me ensinou. E quando Jesus fala sobre o amor, Ele diz, faça isso. O amor é faça isso. O que você pode fazer hoje pelas pessoas que estão a caminho da morte? O que você pode fazer hoje para as pessoas que foram atingidas por um engano, atingidas por uma falta de amor, atingidas na sua vida? Quantas pessoas aí fora estão como aquele homem caído, ferido, nu, espiritualmente nu? Quantas pessoas aí fora estão acreditando em nada? A religião que mais cresce no Brasil não é o evangelho, não é o catolicismo, não é o islamismo, o budismo. Sabe qual a religião que mais cresce no Brasil? Exatamente. São os sem religiões. São as pessoas que decidiram de duas formas: ou não ter um Deus, ou ser politeísta, ou ter muitos deuses. Do tipo assim, esse é muito bom, esse também é muito bom, eu vou ser um pouco assim, um pouco assim, um pouco assim. Tudo é bom, porque o que importa é o amor. É um discurso, mas não tem prática, não tem realidade. Sabe, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados que têm enganado as pessoas, dizendo que não há Deus, dizendo que Deus não existe, dizendo que Deus é só uma energia, dizendo que Deus é uma... Não, deixa eu te dizer, Deus é uma pessoa, Deus é uma pessoa, e Ele está aqui nesse texto diante daquele homem. Ele está no seu coração. Deus não é uma força. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda coisa que eu quero te dizer nesse texto, preste atenção. Jesus poderia ter ensinado, Jesus poderia ter colocado essa parábola, porque Ele que criou. Essa não é uma história que aconteceu. Jesus está contando uma parábola para aprofundar o assunto para aquele homem. Ele está tentando tornar o assunto mais didático. Jesus era o pai da didática. Sabe de uma coisa? Jesus está explicando através de uma parábola. Agora preste atenção. Se Jesus criou ali um samaritano, um homem para ajudar aquele necessitado, é porque Jesus tinha uma intenção nisso.
Quem aqui verdadeiramente acredita que Jesus poderia, nessa história, ter criado um anjo para parar ali e ajudar aquele homem? Quem acha? Poderia ter criado? Sim. Poderia ou não? Ele que criou a história, gente. Eu crio a história que eu quiser. Sim ou não? Em tese poderia. Outra coisa, quantos aqui acham que Jesus poderia ter criado essa história, quando de repente vem o próprio Deus lá assim, ó, e vai e ajuda aquele homem? Poderia ou não? Sim ou não? Sim, poderia. Ele poderia ter usado a si mesmo, ele poderia ter usado o próprio Deus, ele poderia ter usado um anjo, mas Jesus usou um homem comum. E pelo contrário, e mais ainda, Jesus usou um homem super comum. Porque para os judeus, o samaritano era um comunzinho. Era aquele povo assim da periferia, no contexto da época. O samaritano, gente, não era assim, o amigo do judeu. Ele não era odiado pelo judeu, mas ele não era amigo do judeu. Tanto que Jesus, ele começa a conversar com a mulher samaritana naquele poço, e ele é meio criticado ali pelos discípulos, eles acham estranhos. Então, o que eu quero dizer para você? Primeiro, o amor de verdade faça isso. Mas segundo, o amor de verdade é através de pessoas. É através de mim, através de você. Engana aquele que acha que Deus por si só vai amar a pessoa, ela vai ter revelação disso, e ela não vai precisar ser amada por ninguém. Mentira. Deus criou você, salvou você, Deus nos criou, Deus está mudando a nossa história, Deus está habitando agora em nós, justamente para que nós sejamos a sua expressão nessa terra. Ele poderia usar um anjo, mas ele escolheu me usar e usar você. Ele poderia usar a própria força, mas ele escolheu você. Até preste atenção. Até na história da conversão, a única conversão na Bíblia, no Novo Testamento, claramente que foi Jesus revelado, e não foi alguém que falou de Jesus ali, mas a única versão na Bíblia que tem é de Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo. Preste atenção, o apóstolo Paulo, ele foi ganho para Jesus, pelo próprio Jesus, é verdade. Mas olha que incrível, imediatamente quando o apóstolo Paulo é ganho para Jesus, Jesus se revela, Jesus fala: Paulo, por que você está me perseguindo? Porque Paulo perseguia a igreja de Cristo, e a igreja é parte de Cristo. Porque Paulo não perseguiu Jesus, Paulo perseguiu a igreja, na verdade Saulo perseguiu a igreja, está comigo aí? Jesus chega e fala: por que você está me perseguindo? Você não está entendendo? Eu sou Jesus, e aquele povo que você está me perseguindo é parte de mim, é o meu povo. Você está doido, Saulo? E aí ele fica cego ali com aquela luz. Você lembra da história na estrada de Damasco? Mas olha só o ponto. Quando Jesus é revelado a Saulo, e ele tem a revelação de Jesus ali, tipo assim, ele começa a ver que aquilo ali tem sentido, imediatamente. Jesus manda ele até a casa de uma pessoa. E essa pessoa agora é o amor de verdade na vida dele. E esse homem teve medo, ele falou assim, quando Deus falou para ele: olha, vai lá na rua direita, e número tal, que vai chegar um cara chamado Saulo. Ele já tinha ouvido falar de Saulo. Ele falou assim: peraí, Espírito Santo, Saulo? Mas Saulo não é aquele que perseguiu e até autorizou a morte de alguns, inclusive de Estevão? Aí o Espírito Santo fala para ele: é ele mesmo, é Saulo, mas o amor de verdade agora encontrou com ele na estrada de Damasco, e você que tem esse amor de verdade, agora vai encontrar com ele, para mostrar quem é o amor de verdade, para explicar para ele o amor de verdade. Você vai batizar ele nas águas, você vai também orar e ele vai ser batizado no Espírito Santo, e ele é um escolhido meu para fazer a diferença nessa terra. E Ananias foi lá, falou: beleza, você está falando, eu estou dentro. Aí ele foi lá e falou, explicou para Paulo o que estava acontecendo. Ele batiza Paulo, ele ora para Paulo receber o poder do Espírito. É tanta verdade de Deus ali, mas sabe o que eu quero dizer? O amor de Deus, o amor é através de pessoas. É você, meu irmão.
Talvez você, eu já disse essa frase uma vez, mas talvez você seja o único Cristo que alguém conheça. Talvez a palavra de Deus na sua boca é a única palavra de Deus que uma pessoa receba. Talvez o seu abraço como um servo de Deus seja o único abraço que alguém receba. Sabe, se não fosse o samaritano aqui nessa história, Deus levantaria outra pessoa. Ia vir outra pessoa. Na parábola, Deus ia fazer vir uma pessoa. Como nós vivemos dias estranhos, onde muitos até crentes, ou dito crentes, evitam pessoas. Evitam pessoas de outras tribos. Evitam pessoas de outras classes sociais. Evitam pessoas de outras crenças. Isso é horrível. Com muito carinho, olhe para você. Se você está evitando alguém por qualquer motivo que seja, você não está conseguindo entender ainda que o amor é transmitido através de pessoas. Olha o que diz o versículo 13. Versículo 33, desculpa. Versículo 33 diz assim, versículo 33. O samaritano estava de viagem, chegou aonde se encontrava, um samaritano estava de viagem, chegou onde se encontrava o homem, o que estava necessitado, o que estava a caminho da morte, o que estava quase morrendo. Olha o que aconteceu. E quando o viu, teve piedade, teve misericórdia, teve atitude. Porque o amor faça isso. Mas olha só, o versículo seguinte começa dizendo assim: então se aproximou dele. Ele se... Você pode ler comigo esse verbo? Ele se aproximou. O amor se aproxima através de você. Deus quer a sua proximidade com pessoas que estão a caminho da morte. Deus quer que nós nos aproximemos. Cultivar não é sobre um projeto para a igreja se movimentar e ter alguma coisa nova. Cultivar é sobre as pessoas que estão esperando o amor de verdade através de você. Cultivar é sobre aproximarmos e não distanciarmos das pessoas que precisam do nosso amor. Ontem eu fiz um bolo de cenoura. Eu sou muito bom nisso. Eu sou muito bom nisso. Eu sou muito humilde também. Brincadeira. Mas é claro que tem alguns que ganham de mim no bolo de cenoura. Inclusive nessa igreja tem uma mestre do bolo de cenoura, que é a Luciana. Mas eu fiz um bolo de cenoura e é lógico que meu coração queimou já, porque eu não quero deixar a minha vida distante das pessoas que eu posso ser o amor de verdade na vida delas. Então nós pegamos uma parte daquele bolo e já destinamos a uma das famílias que nós tanto amamos. Porque eu preciso entender que o amor faça isso. Pode ser tão simples, pode parecer tão pequeno. Mas sabe, às vezes você começa com um bolo de cenoura, ou se você for melhor, comece com de chocolate. Às vezes você começa com um bolo, às vezes você começa com um ato de serviço, uma atitude. Às vezes você começa ajudando financeiramente, às vezes você começa com uma palavra de esperança, às vezes você começa com algo, não é, uma visita no hospital, uma oração pessoal. Você pode começar com algo, o que você não pode é não começar. Você começa assim, e sabe, ele está dizendo, ele viu e aproximou. Ele não viu e virou as costas como os religiosos, porque quando alguém recebe Jesus e torna Jesus a sua religião e não o seu relacionamento, quando alguém recebe Jesus e coloca Jesus dentro de uma caixinha apenas da religiosidade e não na grandeza do seu amor, essa pessoa para de se aproximar, começa a distanciar. E é um ataque que todos nós vamos ter em algum momento da fé. Todos nós.
Porque aquele religioso estava voltando de Jerusalém, ele estava numa igreja, ele estava saindo da igreja, ele estava voltando para a sua casa. Ele lembra que lá na sua casa, todo o seu oikos, toda a sua família é tão amada, é tão querida, ele já se dá bem com eles. Ele falou, para quê? Eu vou sujar minhas mãos? Não, lá em casa tem comida para mim, minha esposa está me esperando, meus filhos, meus parentes, meus vizinhos, está todo mundo lá. Mas sabe de uma coisa? O que Jesus queria é usar a vida dele ali, com aquela circunstância. Ele não queria sujar as mãos, ele não queria fazer nada por eles. Enquanto um religioso fingiu que não viu, um samaritano viu. Enquanto um religioso distanciou, o samaritano aproximou. E Jesus está falando, esse é o seu modelo, igreja. Esse é o seu modelo, discípulo. Esse é o seu modelo religioso. Você tem que sair dessa bolha e entender que tem pessoas indo para a morte e precisam da sua intervenção. Porque o amor faça isso. Mas o amor também é através de pessoas. Se a nossa vida como cristãos, querido, é apenas, e eu não estou dizendo contra isso, pelo contrário, isso é muito importante. O apóstolo Paulo fala em Hebreus que isso tem que acontecer, ainda mais nos últimos dias, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Mas se a vida cristã nossa é apenas o nosso tempo de culto e uma reunião de célula, e a gente não tem tempo para se aproximar das pessoas, para ver as pessoas, pode ser que nós estamos como o sacerdote e o levita, distantes do propósito de Deus. Amém? Por quê? Porque o amor de verdade se aproxima de pessoas. O amor de verdade, ele se aproxima de pessoas, porque como as pessoas vão receber algo de alguém distante? Ninguém recebe as coisas, tudo que você recebe na vida de mais importante, meu irmão, não é de alguém distante. É de alguém próximo. É de alguém próximo. Tudo que você recebeu até a sua juventude veio dos seus pais. Se você foi criado com os avós, veio dos avós. Alguém próximo é que te entregou as melhores coisas da vida. Sim ou não? Nós não podemos estar distantes, se a gente quiser entregar Jesus para as pessoas. Amém? Portanto, servir a Deus não é só frequentar a igreja, mas servir a Deus é aproximar das pessoas. É aproximar das pessoas. Amém? Está comigo aí? O amor faça isso. E o amor é através de pessoas. Terceira coisa nesse texto. Versículo 33. O samaritano de viagem chegou onde se encontrava o homem, o viu, teve misericórdia dele, ou teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramou nelas vinho e óleo, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar, lhe pagarei as despesas que você tiver. Aí no 36 diz assim, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o religioso agora responde corretamente, aquele que teve misericórdia. Aquele que teve misericórdia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Deixa eu já emendar aqui. 2 Coríntios 5, 18 diz assim. Eu vou ler até o 21. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Amém? Quem que nos reconciliou com Deus? Quem que nos reconciliou com Deus? Preste atenção, a Bíblia diz que só há um intermediador entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nada nos leva a Deus, gente. Nada nos salva. Inteligência nos salva, filosofia nos salva, imagens nos salvam, nada disso salva, porque a Bíblia é clara, ela é inerrante, ela não erra nisso, e isso é confirmado várias vezes. Jesus Cristo, ele disse, eu sou um caminho, uma verdade e uma vida, está certo? Sim ou não? Não, gente, não, por favor, não tem isso em nenhuma Bíblia, pelo contrário, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é o único. E aqui, o apóstolo Paulo está ressaltando isso, está falando, olha, Deus mandou Jesus
para nos fazer alcançar o Pai. Então, Deus Pai manda o seu Filho Jesus do céu para a terra, para que os homens da terra possam alcançar o Deus do céu. Agora preste atenção, ele está dizendo aqui, na primeira parte, Cristo é o nosso, é quem nos reconciliou. Mas ele disse algo muito forte, ele fala assim, e agora, tem uma versão que diz assim, portanto, nesse tempo, a minha versão diz, e agora, e aí não diz nada, mas diz, e nos deu, não tem o agora, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, preste atenção, o mesmo que Jesus veio fazer, o mesmo propósito, continua agora no meu e no seu lugar, no meu e no seu colo. Aquilo que estava sobre as mãos de Jesus, agora está sobre as minhas e as suas mãos. Aquilo que estava sobre o coração de Jesus, agora está sobre a minha, sobre o meu e o seu coração. Olha, ele enviou Jesus para reconciliar os homens ao Pai. Agora isso está na sua mão, igreja. Agora é na mão de vocês que são discípulos de Jesus. Ele nos deu o ministério da reconciliação. E ele continua explicando isso. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, mas diga comigo, mas confiou a, vamos dizer bem forte isso aí, vamos falar assim, confiou a nós. Amém. O que ele confiou a nós? Por isso não é a anjos, por isso não é ele mesmo que vai fazer, ainda que ele convence, ainda que ele já está trabalhando internamente. Mas ele nos confiou a mensagem. Nos confiou. Ele confiou a você, a mim, a mensagem da reconciliação. Só que essa mensagem a gente não consegue sem aproximar. A gente não consegue reconciliar sem aproximar. Eu não sei se é 7, se é 5, mas eu nunca ouvi nenhuma pesquisa falar que é mais que 10. Nenhuma. Mas se é 5, se é 7, no máximo vai ser 10. Mas preste atenção, quase que eu falei igual a Dilma. Mas preste atenção. Se é 5, se é 10, se dobrou a meta, se meio da meta. Mas sabe de uma coisa? Preste atenção. A minoria absoluta das pessoas tem um encontro com Jesus, são levadas a Jesus, são tratadas, são alcançadas por uma mensagem que vem da boca de alguém tão distante. Minoria. 5% é salvo por Jesus através de um programa na televisão, através de uma grande cruzada, através de estar num lugar de repente Deus visitar. 5%, gente. Agora 90, 93, 95, mais de 90% das pessoas são alcançadas por Jesus, por reconciliadores comuns, como eu, como você, por pessoas que comem conosco, por pessoas que jantam com a gente, por pessoas que tomam café com a gente, que trabalham com a gente, que estão na nossa família. É por amigos. Por quê? Porque a mensagem da reconciliação, ela se torna mais poderosa quando você se aproxima. Sem proximidade, não tem autoridade para a mensagem tornar-se forte. Amém? Está comigo aí? Agora olha o versículo 20. Ele termina dizendo assim, o apóstolo Paulo. Ele termina dizendo assim, portanto, ele está ressaltando, portanto, somos embaixadores de Cristo. Quem? Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo, como se Deus estivesse trazendo a sua mensagem, como se Deus estivesse fazendo um convite, como se Deus estivesse falando, ei, é você, através de nós. Amém? Por amor a
Cristo, nós lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Ele está dizendo, olha, presta atenção, essa é a nossa mensagem, mensagem é de vocês, eu estou indo embora daqui a um tempo. Paulo está dizendo isso. Aqui é um contexto já de 2 Coríntios, ele já está assim, ensinando para eles que ele estava nos últimos dias ali, ele já ia embora, ele estava deixando uma igreja até aparentemente imatura, era uma igreja difícil, não tinha um pastor de 10 anos de ministério, de 20 anos de ministério, talvez tinha pastores de 1 ano de ministério, 2 anos, era uma igreja no geral, assim ainda um pouco superficial, mas ele disse, olha, preste atenção, nunca se esqueçam que vocês têm uma mensagem e vocês são reconciliadores das pessoas com Deus, vai nelas, vai e fale, reconciliem-se com Deus, essa tem que ser a sua mensagem. Sabe o que eu quero dizer? O número 3, pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Número 3, eu quero dizer para você, o amor é misericordioso. Misericordioso. Porque essa mensagem é a mensagem da graça. É a mensagem da misericórdia que triunfa sobre o juízo. O apóstolo Tiago está dizendo, olha, vocês têm que entender que a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo. Vocês têm que entender que a igreja exerce misericórdia e livra a sociedade do juízo de Deus. A fé nos salva. E aí, aqui é muito importante entender que esse homem perdeu alguma coisa. Sabe, essa mensagem de perder, gente, eu já preguei 4 vezes esse ano. Eu não quero ficar pregando muito, só mais umas 5 até o final do ano. Eu preguei uma mensagem que, nossa, eu acho que se eu fosse um youtuber, paravam de me seguir. Perder para ganhar. E hoje eu quero falar mais 1 minuto sobre isso. Se você quiser ganhar, se você quiser exercer misericórdia, se você quiser fazer isso, se você quiser ser um reconciliador, ser a mensagem, você precisa ter disposição de perder alguma coisa. Tem que ter. Sabe por quê? Porque a mais importante você já ganhou. Você já ganhou a mais importante, gente. Eu já ganhei a coisa mais importante, eu já ganhei. Amém? Eu posso perder algo material, que é a coisa mais importante eu tenho. Eu posso perder minha saúde, que triste, coisa mais importante eu já tenho. Ninguém quer perder nada, eu também não quero, você também não quer. Só que se a gente quiser ser uma igreja que exerce misericórdia, nós precisamos ter disposição de perder alguma coisa. Esse homem, ele decidiu que ele ia parar. Primeira coisa que ele perdeu, preste atenção, ele perdeu tempo. E por favor, é óbvio que eu não estou falando de perder, eu estou falando de investir. Mas humanamente falando, perdeu tempo. Nós não queremos perder tempo com as pessoas que não conhecem Jesus. Nós não queremos perder tempo. A verdade é essa. A gente não quer perder tempo, a gente quer gastar nosso tempo com as redes sociais. Clicando, ticando, passando, coraçãozando, fazendo tudo. Mas a gente não quer perder tempo com alguém que não conhece Jesus, que está quase morrendo e precisa do nosso tempo. Esse homem ele não quis perder, ele quis perder o seu tempo. Porque ele é o exemplo de amor ao próximo. Ele é o exemplo do amor de verdade. Mas a segunda coisa, esse homem, eu estou falando sobre exercer misericórdia na prática. O amor é prático, olha, esse homem, ele decidiu perder os seus recursos. Ele decidiu gastar dinheiro com ele. Ele estava apertado, mas ele falou, eu vou fazer um jantar de filé mignon para esse casal, porque eu amo, e eles têm que se sentir amados. Esse homem, ele falou assim, eu tenho que gastar um tempo, um dinheiro, porque senão ele vai morrer. Esse homem falou assim, eu tenho que ajudar financeiramente essa família que está passando necessidade. Esse homem, ele falou assim, eu tenho que passar, talvez, eu tenho que dar, talvez, um presente importante que eles precisam. Eu não sei. Talvez o tempo que nós temos que perder com alguém é uma noite no hospital,
é uma noite de sexta-feira jantando, é um sábado o dia inteiro na casa da pessoa. Pode parecer perda de tempo, mas não é perda de tempo, é investimento de tempo para a salvação dele. Enquanto os religiosos não queriam perder tempo, porque eles não podiam perder hora para comer com a sua família. Eles não podiam perder hora porque saiu mais um episódio da série. Uau! Eles não podiam perder hora porque, aliás, essa semana eu só joguei futebol segunda-feira, eu sou quase o Neymar. Não eu. O Neymar está péssimo exemplo, né? Está péssimo. Obrigado, irmão, é verdade, coitado. Ele está querendo vir para o Atlético. Aí os cruzeirenses não querem não. Ué, então não tá ruim não, ué. Na hora que eu falei de vir para o Atlético, os cruzeirenses quer continuar em segundo, né, gente? Cruzeirense está feliz em segundo, não tá? Aí, eu sabia. Eles não estão acostumados com o primeiro. Gente, vocês não podem estar felizes com o segundo, não. O segundo não vai ganhar o campeonato, não, tá? Mas vamos voltar aqui para a pregação, senão a carne floresce no coração de vocês. Porque em mim não muda nada. Eu sou corintiano, 12º eu acho que nós estamos. Então, meu caso é só misericórdia mesmo. Mas preste atenção. Esse homem, preste atenção rapidinho. Esse homem, ele primeiro, ele gasta o seu tempo, diga tempo. Segundo, ele gasta do que ele tem nele, que é vinho e óleo. A Bíblia diz que ele derramou vinho e óleo, azeite, sobre o outro. Você só vai conseguir derramar o que tem dentro de você sobre outra pessoa se você estiver na mesa com ela. E terceiro, ele investiu recursos. Ele falou assim: eu vou colocar você numa hospedaria. Levou o cara quase morto, coloca numa hospedaria, pagou as diárias, pagou o médico, pagou o enfermeiro, ainda falou com o dono da hospedaria. O médico e o enfermeiro é na minha Bíblia, tá? Mas ele pagou o dono da hospedaria e falou assim: olha, cuida dele, e se gastar mais do que eu deixei aqui, pode ficar tranquilo, que eu sou homem de Deus, eu volto e pago. Amém? O amor é misericordioso. E por último, é o último mesmo, eu prometo. O amor de Deus é até o fim. Está aí? É até o fim. É até o fim. Sabe o que eu quero dizer? Olha o que diz o versículo 35. No dia seguinte, diga comigo, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. O amor de Deus, gente, ele não apenas começa, ele não é uma empolgação, ele é uma insistência, ele é perseverante. Deus insistiu com você até o dia da sua salvação, e Deus continua insistindo com você para você crescer nela. Amém? Porque a salvação é só o início. O batismo é só o início. Por isso que sempre haverão pessoas, aliás, todas imperfeitas na igreja. Por quê? Porque nós estamos em construção. Cada dia um pouco mais, mas a gente continua, às vezes errando, continua às vezes vacilando. Amém? Incluo nisso, totalmente. Agora, você vê que Deus não desistiu desse cara. Você vê que o amor não desistiu desse cara. E por que nós desistimos de algumas pessoas que Deus já falou para a gente ser o reconciliador delas? Insista, persista, persevere. Persevere, gastou um pouco de tempo, gasta um pouco mais de tempo. Gastou um pouco do seu óleo, do seu vinho, daquilo que Deus tem derramado na sua vida, gaste um pouco mais. Porque quanto mais você derrama do óleo que Deus te deu sobre o outro, mais Deus derrama sobre você. Lembra daquela mensagem? Quem sabe eu prego ela depois de novo, né? Das vasilhas, né? Quanto mais você derrama no outro, mais vem sobre você. Porque a fonte do nosso óleo e do nosso vinho é o próprio céus, é o próprio Deus. Então, quanto a gente derrama, recebe. Derrame mais. Gastou dinheiro já com isso, não pode falar, né? Não é dinheiro, mas gastou recurso, fiz isso, fiz aquilo. Continua. Porque a obra da reconciliação é minha e é sua.
E quem conhece o amor de verdade está disposto a fazer isso. Quem conhece o amor de verdade está disposto a ser a pessoa que o leva. Quem conhece o amor de verdade está disposto a ser misericordioso. E quem conhece o amor de verdade persevera nela até o fim. Não desista de ninguém. Não desista de ninguém. Mesmo que Deus tenha colocado no seu caminho uma pessoa muito difícil, mesmo que seja o seu marido, mesmo que seja a sua esposa, mesmo que seja um filho, mesmo que seja um vizinho, mesmo que seja a sua sogra, não desista. Eu não desisti da minha, e ela foi salva para Jesus, foi batizada, só falta meu sogro, e nós não desistimos dele, ele é um homem de Deus. Amém? Amém? Você está pronto para não desistir de ninguém? Aquele homem falou, eu não vou desistir, até que ele esteja pronto, até que ele esteja livre do risco de morte. Vamos ficar de pé?